Boa noite, meus amigos. Michael Marques aqui, enfermeiro. Vou aguardar o pessoal ir entrando na nossa live aí, para que eu possa estar trazendo o nosso convidado, que vai ser hoje o nosso amigo Dr. Alessandro Silveira, onde a gente vai estar discutindo algumas nuances da Lei Lucas, né, e trazer a importância dessa lei, onde também na parte da Lei Lucas, o mais importante é a prática, sim, mas o entendimento dessa lei, aonde a gente vai trazer um advogado para trazer as explicações técnicas para os professores, para os leigos, para os profissionais que aqui estarão e todos os amigos que vão estar aqui presentes. Então, trago esse assunto na noite de hoje de suma importância, onde a gente já vem trabalhando em algumas cidades como São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Corupá, né, fazendo com que esse assunto se torne o mais em evidência possível, para que as nossas crianças fiquem sempre protegidas perante essa lei. Vou estar trazendo então o nosso amigo já daqui um minutinho. Vou pedir para vocês esse tempinho aí só para o Dr. Alessandro, que já está se posicionando lá, para entrar com a gente na live e trazer para nós a sua experiência, o seu conhecimento técnico da parte jurídica sobre a lei. Tá bem, meus amigos? E é um prazer ter todos vocês aqui. Estou vendo aqui o Alex, Dr. Antônio Pazini, um grande amigo, o Éder Borba, enfermeiro lá de Florianópolis, também outro grande amigo que está por aqui, a Duda Gomes, o Alex Fonseca, vários amigos aí e profissionais da área da saúde e da educação que estão aqui presentes. Também a Débora, excelente profissional aqui do município de São Bento do Sul, também que está se preparando aí para a área da educação. É um prazer ter vocês aqui. Vou chamar o nosso amigo ali que já está a postos para a gente começar a nossa live com quem entende de lei, quem entende do assunto profundamente. O áudio está bom, pessoal? Vocês estão escutando bem? Se tiver, só dá um certinho. Olá, doutor. Boa noite. Boa noite. É um prazer, doutor, te ter aqui. Que beleza. Tá me ouvindo bem? Estou te escutando bem. Está muito, muito bom aqui a qualidade do áudio e a sua imagem também. Tá de qualidade. Doutor, Muito bem. eu estava conversando antes com o pessoal aqui, né, sobre a importância da Lei Lucas, né, dando um breve comentário, né, e nada melhor do que trazer alguém que conhece de lei, que é um advogado, como o seu caso, né. E eu fiz uma breve apresentação sobre o senhor, mas algo bem breve mesmo, mas eu gostaria que o senhor também se apresentasse para quem está aqui nos acompanhando. Tá? Eu expliquei que o senhor é advogado, né, um parceiro, um amigo aí que eu tenho de longa data, tá bem? E eu queria que o senhor, se pudesse se apresentar nesse momento, fique à vontade, e aqui vai ser um bate-papo, uma discussão sobre o assunto bem tranquilo, e deixo aberto para o pessoal também que quiser acompanhar, perguntar, fiquem à vontade que eu vou mediando junto com o senhor. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Michael. Muito obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite, né, pela extensão do convite, participar da tua live, e ainda mais se tratando de um assunto tão importante e pouco conhecido, né? Fazer uma breve apresentação. Sou Alessandro Silveira, sou advogado formado pela Universidade Católica de Pelotas, lá no Rio Grande. Sou pós-graduado em Direito Eleitoral e atualmente faço pós-graduação em Direito Penal, né? Direito Penal e Processo Penal. Sou sócio do escritório Pimentel e Silveira, onde eu tenho como sócio Dr. Irineu Pimentel Pinto, criminalista, então a gente atua bastante na área do direito criminal. Nosso escritório também atua aí com a parte de execuções, né, direito de trabalho, família, mas o nosso forte aí é o direito criminal e a parte de execuções, né? A parte de buscar patrimônio dos devedores.
Então temos know-how. É. Então, não há quem esconda o seu patrimônio conosco. Que legal. Então, E Michael, doutor, fazendo essa primeira introdução, agradecer já quem desde já nos acompanha, não é? Pessoas conhecidas nossas, e então já fica o meu agradecimento por estarem numa noite de terça-feira, 20 horas, né, estarem dispostos a nos acompanharem. Então, meu caro enfermeiro Michel Marques, né, conforme quem te acompanha nas redes sociais, já vem percebendo o trabalho que tu vens fazendo, né, referente à questão da Lei Lucas. Mas, na verdade, eu vou fazer uma breve introdução, vai ser bem rápida, para explicar como é que surgiu a Lei Lucas, né? Porque toda lei é criada a partir de um fato. Né? perfeito. E eu acho que é importante a gente compreender o porquê do surgimento da Lei Lucas, né? E as nossas chamadas foi a relação entre lei e escolas, né? Crianças, numa questão geral de segurança. Pois bem, no ano de 2017, num passeio escolar, esses passeios que as escolas fazem com crianças, não é? Teve um passeio numa escola lá do município de Campinas, onde um menino de apenas 10 anos de idade sofreu um engasgo em razão de uma salsicha do cachorro-quente. Ele foi comer o lanche e se engasgou com a salsicha. Né? O que aconteceu? Aconteceu que os profissionais que estavam lá, não tinham o conhecimento em primeiros socorros. Como era um pouco distante, demorou para chegar o serviço de UTI móvel e, consequentemente, ser levado ao hospital. O menino que sofreu um engasgo, ele teve 7 paradas cardíacas e 50 minutos de, acredito eu, o senhor pode explicar melhor, mas eu acho que é massagem, né? Massagem. Perfeito. A reanimação. Massagem. Foram 50 minutos e ele teve 7 paradas cardíacas. Infelizmente, pela demora no atendimento, ele veio a falecer. O nome do menino era Lucas Begali Zamora. Então, por isso, né, o nome... O doutor está com os detalhes. O nome da lei, né? Então, esse foi o fato que aconteceu, né? Enfim, a mãe era filho único, o pequeno Lucas, a mãe até advogada por formação, e minha xará, Alessandra, né? Alessandra, ela, na época, lá em 2017, ela deu alguns depoimentos de que ela, naquele momento, ela queria também a morte, porque assim estaria ao lado do seu filho. Que ela tinha aberto mão da profissão para se tornar mãe. Né? Isso aconteceu em setembro de 2017. Em outubro de 2017, a tia do Lucas, irmã da mãe do Lucas, resolveu criar no Facebook uma página no Facebook. Página essa que se chamou Vai Lucas. A intenção da tia naquele momento era mostrar a importância dos primeiros socorros, principalmente na situação de engasgo. Né? E ela criou essa página. Mas teve um fato muito importante que foi, eu acredito que foi o cerne de toda essa construção da lei. Em apenas 48 horas, a página já contava com 5.000 seguidores. Em apenas 48 horas no ar, a página já contava com 5.000 seguidores. Uma mobilização gigante, então. Em 2 meses, com a página no ar, atingiu 120.000 seguidores. Então, a gente percebe, né, que o quão importante era o assunto. Enfim, após a criação da página e vendo a quantidade de seguidores que eles atingiram, né, sobre o tema, a dor da mãe do pequeno Lucas
se transformou numa causa. Ela, então, resolveu botar de lado a dor e abraçar como uma causa para ela, para que outras pessoas, outras famílias não tivessem o mesmo desfecho que ela teve com o filho. Como eu já disse, advogada por formação, então ela foi pesquisar se havia leis que tratassem sobre primeiros socorros nas escolas, sobre atendimento de primeiros socorros nas escolas. Ela só encontrou uma lei do Estado de São Paulo em que era obrigado a constar na grade curricular das escolas uma matéria de primeiros socorros, né? Perfeito. Então foi isso que ela encontrou. Diante dessa, como é que eu vou dizer? Diante de pouca abordagem sobre o tema, ela resolveu, então, ir até a Câmara de Vereadores do município de Campinas e apresentar, conversar com os vereadores para que apresentassem um projeto de lei que obrigasse as escolas e entidades educacionais a ter em seu quadro profissional aqueles profissionais capacitados para o atendimento em primeiros socorros. Então, para entender assim, doutor, a mãe naquele sentimento de desespero e justiça, ela não se vitimizou, ela procurou ajudar outras mães. Naquele primeiro momento, ela queria, né, conforme eu falei, queria a morte, né, mas depois, com a abrangência que deu a página criada, ela transformou a dor numa causa, né, na causa de evitar futuros perdas de crianças, né, em razão de engasgo. Como essa lei foi apresentada em novembro de 2017 na Câmara de Vereadores, entrou aquele recesso, né, recesso legislativo. No ano seguinte, em 2018, mais de 100 municípios no estado de São Paulo já estavam colocando projetos de lei no mesmo sentido, de obrigar escolas a terem em seu quadro profissionais capacitados no atendimento de primeiros socorros. Em 2018, então, 2 deputados ficaram sabendo, né, da importância da lei, resolveram, então, criar uma lei a nível federal. Ela teve... O projeto de lei ele foi votado muito rápido, porque os deputados, né, o Congresso Nacional entendeu pela pertinência e a importância do tema. Né? Tem mesmo que na época foi... na época teve toda aquela questão, né, no noticiário nacional, enfim, e aí se depararam que o quão importante era se criar uma lei nesse sentido. Em 4 de outubro de 2018, então, foi sancionada a Lei Lucas, ou Lei dos Primeiros Socorros. Né? Então, e Lucas, em razão do menino ter falecido. E a mãe também deixou muito claro que ela não queria uma lei para resgatar a memória do seu filho, mas muito pelo contrário, para que outras famílias não passassem pelo que ela passou, né? Então, esse é de forma bem sucinta, como é que se deu a lei, né? E o porquê do nome Lei Lucas. Que história, né? Que história, né? E o que a gente também sensibiliza é a força dessa mãe de buscar ajuda para outras mães para não passarem pelo que ela passou, né? Esse é um momento assim de espetacular dessa mãe, né? O momento do luto dela, ela está lutando por outras mães e não se vitimizar pelo aquilo. E assim, doutor, dentro da lei Lucas, o que o doutor pode nos comentar assim? O que diz a lei em si? O que exige a lei? Agora, o que faz? O que a gente faz com essa lei, né? O que acontece? A lei foi sancionada em 2018, mas começou a ter vigência a partir de abril de 2019, salvo engano. Era 180 dias após, né, a sanção da lei. Desde então, muito pouco se fala ainda sobre a lei. Né? Muito pouco se fala sobre a lei. Então, essa lei veio para obrigar escolas e entidades educacionais
ou unidades educacionais, como queiram, todo aquele espaço em que contém crianças, né? Obriga esses espaços, nessas escolas, creches, sejam elas privadas ou públicas, a terem seu quadro de profissionais, profissionais capacitados para atendimento em primeiros socorros. Então, essa lei veio obrigar isso, que escolas, creches, né, entidades educacionais, aquelas que dispõem de crianças, tenham em seu quadro profissionais capacitados para esse primeiro atendimento de urgência e emergência. Então, desculpa atrapalhar o raciocínio do senhor. Então, ela não abrange apenas a escola em si. Então, ela é mais abrangente do que a gente imagina. Ela é mais abrangente. Por exemplo, salão de festas, né? Não está muito claro na lei, mas se compreende isso, tá? Se entende isso. Que todo espaço que tenha crianças, né? Que contenham crianças, ou enfim, elas devem ter profissionais capacitados para o atendimento de primeiros socorros. Sejam eles públicos ou privados. Então, é o que eu reafirmo. É muito pouco difundida essa lei e muito pouco aplicada ainda. E eu deixo desde já, um questionamento, né, para todos que nos acompanham aqui nessa live. Se aqueles que têm filhos, obviamente, ou sobrinhos, se sabe se a escola em que o menor frequenta, se a escola está preparada para uma situação de emergência. Perfeito. Até mesmo, né, eu ainda trago isso para nós. Nós mesmos, numa situação de emergência dentro de casa, um acidente doméstico, nós estamos preparados para conseguir atender as nossas crianças naquele momento? Sim. Contando que a maioria são leigos, né, doutor? E isso que é o cerne dessa lei, né? É o conhecimento dos profissionais que lá estão cuidando das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos parentes, terem esse preparo, né? Terem esse preparo. Porque depois, eu acredito que o senhor vai poder falar um pouco melhor, tem mais propriedade para isso, de que numa situação de engasgo, por exemplo, que é a situação que nós estamos tratando aqui, os primeiros minutos são fundamentais, né? Daqui a pouco não tem nem minutos, é segundos. Né? É o tempo de ouro, que a gente chama. É o Golden Time, isso aí. Então, assim, complementando, né, o raciocínio da lei. Então, obriga escolas, entidades, unidades educacionais a terem seu quadro profissionais preparados para atendimento em primeiros socorros. A lei exige que, a cada ano, deve haver essa capacitação. Então, uma capacitação anual. Tá? Deve haver essa capacitação anual. Tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. Tá? Então, e apenas uma questão para explanar, que as escolas, essas entidades, essas unidades, enfim, devem ter disposto em algum lugar quais são esses profissionais capacitados e qual foi a empresa que proporcionou, né, esse treinamento, vamos dizer assim. Até assim, então, Michael, a lei diz isso, tá? A lei, ela basicamente diz isso. Sobre essa necessidade, essa obrigação das leis, das escolas, né? A gente diz escola como um todo, né? Abrangendo todas as demais unidades educacionais, a terem seu quadro profissionais com capacidade para atendimento de primeiros socorros. O senhor sabe que uma questão assim de reparo social, né? O hospital que eu trabalho, né, a gente mobilizou uma palestra para todos alguns professores das séries iniciais, né, da creche, pré-escola, na verdade. Foi um sucesso, foi um evento bem cheio. E isso a gente plantou uma sementinha da preocupação que deve ter como uma questão social mesmo, de se interar com a sociedade e entregar esse assunto na mão dos mais interessados, né, que são
tanto os professores, como esse assunto chegar até os pais. Por isso a gente faz esse trabalho nas redes sociais, né? Depois disso vieram alguns convites de algumas escolas aqui do município de São Bento do Sul, né? A gente não certifica nenhuma escola, apenas a gente leva o assunto, a pauta, na mão dos professores e dos pais, onde que fique claro esse entendimento, que a gente possa estar colaborando ensinando manobras de primeiros socorros. E eu estou vendo aqui na live, doutor, tem várias professoras aqui, né? Muito legal a adesão do pessoal. Eu vejo alguns amigos, diretoras de escolas, bem bacana mesmo. É um prazer ter vocês aqui, porque a gente está cumprindo apenas uma missão social com as pessoas, tanto daqui. Vejo professores e diretores de São Bento, de Corupá, de Jaraguá, tem 2 amigos aqui de Guaramirim. Muito legal mesmo essa interação de todos. E doutor, o senhor explicou ali, né, como se aplica a lei, e esse prazo de adequação das escolas, das unidades educacionais, para estarem certificadas, né? Qual foi esse prazo que eles tiveram e essa lei ficar conhecida das pessoas? A lei foi promulgada, né, foi sancionada em outubro de 2018, e ela tinha 180 dias para entrar em vigência. Tá? Então, lá em abril de 2019, essa lei já é para estar sendo praticada e sendo efetiva. Né? Então, ela já está vigente, ela já tem que estar sendo cobrada, né, de quem, daqueles pais ou professores que entenderem necessário. Ela já está em vigência e já deve ser, né, enfim, que eu digo, ela já está vigente, ela tem que ser já Era para realizada. estar ao alcance de todos. Exatamente. E até mesmo a gente percebe assim que não há uma publicidade das escolas, porque para eles não é interessante. Né? Não é interessante. Por quê? Porque não é todo mundo que tem essa capacidade de fazer um primeiro atendimento. Né? O Entendido. senhor, como presta aí né, os treinamentos, vai saber, talvez, Eu lhe entendi. vai poder passar um pouco melhor a situação. Porque de nada adianta ter um profissional capacitado, chega na hora, trava, não faz nada. Né? Entendi. Então, eu acho que... Se o pessoal que está aqui na live, se quiser mandar perguntas, fiquem à vontade. Eu não entendi isso. Quer dizer assim, então, que eu recebi um treinamento de primeiros socorros, né? E na hora de prestar o socorro, se eu não fizer nada, o que vai acontecer comigo? É nisso que o senhor quer dizer, né? É nesse sentido, ter uma responsabilização e, ao mesmo tempo, né, ficar inerte à situação. Então, vamos já prolongar, né, a situação. A pessoa tendo essa capacidade de fazer o atendimento e não fazer nada, a responsabilização vai ser maior, sem dúvidas. Né? Porque estava capacitada para prestar o atendimento e não prestou. Então, o que eu vejo até hoje? Por que dessa lei não estar ainda em sua total vigência, né? Não ser uma lei com total vigor? Porque tem muitas nuances ainda, né? Porque cabe ao Estado regulamentar, assim como os municípios, né? Cabe ao Poder Executivo regulamentar essa lei federal. Então, o que é o regulamentar? É uma atribuição do Poder Executivo. Essa regulamentação tem que entrar na lei orçamentária, né? no PPA, na LOA, que é o plano plurianual, que é aquele orçamento a médio prazo, né? Dos 4 anos. A LOA, que é a lei do orçamento anual daquele ano, o que vai ser de receita e despesa, já tem que estar nessa dotação orçamentária dos municípios e estados. Previsto. Já tem que estar, né, previsto, de fato. Só que, como é pouco cobrado, vai deixando. Vai deixando. Então, assim, esse trabalho, que nem, né, disseste há pouco, é um reparo social. Esse reparo social tem que partir de quem? De nós.
Nós somos os principais, né, eu digo assim, responsáveis pelos nossos filhos. Então, nós temos que cobrar. Eu fiz isso, né? Meus filhos estudam aqui, numa escola estadual, aqui em Jaraguá do Sul, na Holland, e eu interpelei, junto à direção, se havia pessoas capacitadas para esse primeiro atendimento e se a lei estava sendo cumprida. A escola, O senhor fez seu papel como pai, não como advogado. Como pai, não, como pai, né? Eu perguntei, agora se meu filho estiver no lanche e aconteceu um engasgo, eu quero receber a notícia de que não aconteceu nada. Do que me ligar e dizer, olha, seu filho, né, veio a óbito porque se engasgou e não teve primeiros socorros, não teve atendimento. Mas como se existe uma lei que obriga as escolas a terem esse atendimento, né? Então, eu interpelei a direção, a própria diretora, né, da escola, desde o ano passado, veio buscando, por iniciativa própria, treinamentos para os seus professores. Que legal, que legal. Como é uma escola estadual, tem que vir do Estado, né, da Secretaria Estadual de Educação. Quem vai prestar o curso, né, de que forma vai ser, mas a diretora, entendendo a pertinência do tema, ela já busca, né, esse preparo dos professores, porque pode acontecer em sala de aula, né? Sim. Nós fazíamos isso, né? Nós comíamos a ponta do lápis, a borracha, né? Daqui a pouco se engasga com a borracha, a professora da sala de aula tem que saber fazer alguma coisa. Você sabe que tem um comentário aqui do Cláudio, que é bombeiro. O Cláudio coloca assim, né? Alguns gestores ainda não entenderam a importância da lei, só vão se importar apenas quando acontecer o fato. A gente tem mais uma pergunta aqui, da nossa colega ali, Débora, que diz o quê? Aonde eu posso perguntar, aonde eu posso fazer como o senhor fez, né? O meu pedido que essa lei seja cumprida, né? Temos também aqui a outra pergunta, doutor, né, da dona Bernadette, que é vereadora em Corupá. A dona Bernadette coloca, né, que seria interessante a solicitação de um técnico de enfermagem nas escolas. Né? Também é um fato. Meus filhos estudavam numa escola em Jaraguá que tinha um técnico de enfermagem, né, mas para o tamanho da escola era adequado. E a lei não é clara quanto a isso, né? Isso aí é uma outra situação que se esbarra, né? O próprio governo. Porque, assim, aqui, as escolas particulares em Jaraguá do Sul, né? Minha cunhada, ela trabalha numa das maiores escolas privadas aqui de Jaraguá do Sul, e na própria escola tem um enfermeiro, né? Tem um enfermeiro. Então, ok, né? Só que, conforme ali colocou a vereadora, né? O que acontece? Tem que haver uma proporção, que nem tu falasse agora há pouco, né? A lei ela está muito omissa nesse sentido. Então, o que adianta uma escola com 50 alunos ter um técnico de enfermagem, onde poderia ter 2 ou 3 professores que dão conta do recado, né? Perfeito. Então, a lei está omissa nisso. E é por isso que eu digo, o poder de regulamentação é do Estado e dos municípios. Eles vão regulamentar. O que é essa regulamentação? Escolas acima de 50 alunos vai ter um técnico de enfermagem. Ok. É atribuição do Poder Executivo fazer essa regulamentação. Ao mesmo tempo, aproveitando que nós temos, e já agradecendo a participação da vereadora, é o papel do vereador também, fazer essa cobrança do Poder Executivo. Né? Daqui a pouco fazer uma pesquisa, fazer um pedido de informações para o Executivo, para a Prefeitura, perguntando quais são as escolas que estão preparadas ou têm em seu quadro os profissionais adequados. O poder legislativo do município é o fiscalizador da lei. Então tem que ir para cima. Então, para a nossa colega Débora, acho que fez uma pergunta ali anterior, seria as opções que ela teria: conversar com a diretora da escola ou procurar o vereador que represente ela para que leve esse tema até o órgão, prefeito, secretaria. Então, assim, a orientação que se dá é o seguinte: primeiro passo é conversar com a direção, né? Ver se já estão trabalhando nisso ou não. Segundo passo, se perceber que há uma omissão da parte da direção,
Só que nós temos duas esferas. A municipal, que é mais fácil de tratar, e a estadual. Agora, se é uma escola estadual, já é mais difícil, porque aí não é, local, né? Aí já vem da Secretaria Estadual de Educação, né? Já é lá, no governo do Estado. Mas, de qualquer sorte, cabe, né? Cabe fazer essa interpelação. Se é municipal, recorre à direção, recorre aos vereadores e, no último caso, no último dos casos, faz uma denúncia ao Ministério Público, né? Faz uma denúncia ao Ministério Público. Na esfera estadual, o mesmo sentido. Vai na diretora, vê qual é o encaminhamento. Se não der certo, vai nos deputados. Não tem como ser diferente. Então, o senhor sabe, dentro desse raciocínio que o senhor está passando, para quem está entrando agora, esse é o doutor Alessandro Silveira, advogado, né, que está aqui com a gente compartilhando as questões técnicas, jurídicas sobre a Lei Lucas, tentando nos dar algumas ferramentas e auxiliar todos que estão aqui. Doutor, o senhor sabe que alguns treinamentos que a gente vai passando nas escolas, várias professoras se interessam pelo tema porque ainda não tinham a informação da lei. Então, isso também tem um outro lado da esfera, que é o quê? Opa, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Isso, eu escuto muito das professoras e diretores que têm uma vontade gigantesca de fazer acontecer, de ter isso, mas elas ainda não tinham percebido que o que aconteceu lá em São Paulo amanhã pode estar acontecendo aqui. Né? E eu sempre tento passar para elas que eu, como enfermeiro de pronto-socorro, por exemplo, né, eu vejo todo dia. Então, para mim, é um assunto muito próximo e muito recorrente. Que lá na escola, que não quer dizer que vai acontecer na escola, né? Então, mas dentro do ambiente escolar, talvez ainda não tenha acontecido na cidade ou não acontecido na escola do bairro, mas em casa acontece, em outros lugares acontece, isso é bem comum, né? De crianças dos 15 anos ali, que já seria adolescente, a 0, é bem comum. Né? A gente vê várias reportagens, policiais socorrendo algumas crianças e tudo mais. Sim. E o interessante é isso, que às vezes também não chegou na diretora da escola, às vezes uma conversa franca e simples, né? Dizer, olha só, a gente tem conhecimento disso, né? A senhora sabe sobre isso? Opa, não estou sabendo. Então vamos construir junto, né? Eu vejo muito desse tema agora, nesses últimos meses que eu estou dando esse treinamento para as professoras. Eu vejo o quanto elas ficam interessadas sobre o tema, super interessadas, todas envolvidas, querendo saber mais, por isso o motivo dessa live, e só tem questões jurídicas que eu não tenho domínio, mas eu vou trazer quem conhece. Eu sei da parte, o que a gente vai fazer se essa criança passar mal. Né? Então, por isso, essa conversa com o senhor, eu queria lhe trazer esse outro lado da esfera, né? Que também tem professores que gostariam de ter, eu não conhecia, não sabia o time, né, de alcançar esse conhecimento da lei, né, doutor? E, e na questão, assim, doutor, quais seriam os possíveis impactos da não aplicação da lei ou não esperar acontecer, né? Como a gente estava falando antes. O que o senhor poderia comentar para a gente? O que acontece? Algumas penalidades, né, daquela instituição que não tiver preparada, né? Então, assim, mas a gente ainda considera que, diante da importância do tema, porque são vidas que estão em jogo, são penalidades brandas, né? Mas já é um passo, né? Já temos uma lei que trata sobre isso. Então, o que acontece? Se não está cumprindo a lei, recebe uma notificação. Se não, após a notificação, seguiu sem cumprir a lei, tem uma multa. Se pagou a multa e reincidiu, tem a multa em dobro. Isso é o que está lá na lei, doutor. Isso é o que está na lei, tá? E talvez a pena mais grave é a cassação do alvará de funcionamento ou autorização, tá? Então, só que tem todos esses penalidades antes. Notificação, multa em dobro, né? Para depois haver essa cassação. Se acontece a morte, a gente tem muito que debater sobre isso. E aí
a gente teria que ter um profissional como o doutor Irineu, né, criminalista, para discutir sobre isso. Se acontece uma morte, vamos dizer, na sala de aula, e aquela professora era capaz, tinha capacidade de fazer o atendimento, ela vai sofrer uma responsabilização ou não? Né? A gente também percebe que talvez muitos professores não queiram assumir essa responsabilidade, né? Não queiram assumir a responsabilidade, pensando de que pode ser responsabilizado num caso, né, num caso mais grave. Então, assim, esse é de se pensar sobre isso, né? Mas não é o momento aqui nós discutir sobre isso. Entendi. Né? É mais profundo. É mais profundo. Mas é o que eu digo assim, que nem tu comentasse agora, né, que os professores estão buscando interesse, até mesmo porque deve ser muito triste uma professora estar em sala de aula e ver, né, o seu aluno ali falecer porque ela não teve nenhuma atitude ou não sabia o que fazer. Né? É tão triste para a professora quanto para os pais. Né? E ainda mais que ela, naquele momento de sala de aula, ela tem responsabilidade sobre aquelas crianças. Né? E um vínculo, né? E o vínculo que a professora tem. Tem uma pessoa que está assistindo aqui, o Everson Urbim, e ele deixa uma pergunta e sugestão ao mesmo tempo, se o Conselho Tutelar poderia auxiliar nessa questão de ajudar no cumprimento dessa lei. Né? Então, o que eu poderia responder, o professor fala da parte mais técnica, né? Que a função do Conselho Tutelar, né? Ela, dentro da escola, ela pode ser útil sim, por entender o contexto da criança fora. Né? Eu sempre converso com as professoras. A gente vive numa região muito farta, né? Onde não falta nada para as crianças, na sua maioria, né? Não que não exista. Mas em locais onde é mais precário, tem criança que vai para a escola para comer, por exemplo. Né? E isso precisa ser estudado, esse contexto da escola, porque numa parte do treinamento, que eu converso com as professoras, doutor, o que é? Cuidar do preparo da alimentação. Não é só a questão do... Depois que acontecer, a gente vai fazer isso. Mas antes disso, vamos cuidar do preparo da alimentação, cortar em porção menores, tem que ter toda essa interação. E também, a hora da refeição, a hora da refeição. Escola é complicado, né? As crianças correndo, vai para lá e brincam na hora de comer. E não é fácil para as professoras, né? Então, tem todo esse outro porém. Eu vejo aqui que outra colega aqui, a Beatriz, que é técnica de enfermagem, né? O que ela põe também em pauta é sobre a crise convulsiva quando acontece na escola, né? O que fazer, dando uma sugestão aí para nós. Nós vamos trabalhar sim sobre esse assunto, Bia. Muito, muito legal a participação de vocês. Se o senhor quiser comentar, doutor, sobre essa questão do conselho tutelar, né? O Conselho Tutelar, né, ele vem para garantir os direitos da criança e do adolescente, né, em todas as esferas, né, seja a esfera dos maus tratos ou da dignidade da criança e do adolescente. Então, sim, o Conselho Tutelar, ele é importante nesse processo, né, até mesmo porque ele está resguardando os direitos das crianças. Mas, claro, em razão da demanda que tem o Conselho Tutelar, eu vejo assim que eles não são muito impositivos nessa questão. Até alguns conselhos e alguns conselheiros, eles tentam trabalhar com a questão da prevenção. Prevenção. Mas a grande maioria, a gente sabe bem que trabalha no contencioso. Quando chegou o problema. Chegou o problema, tem que resolver. Né? Então, nós operadores do direito, né, advogados, a gente sempre trabalha, assim como na área da saúde, com a prevenção. Prevenir é o melhor remédio, é a melhor segurança que nós temos. Né? Então, desde já, a gente começa a trabalhar com essa prevenção. Mas eu vejo que quem são os principais
difusores para que se tenha uma segurança na questão do vigor, da vigência da lei. Primeiro, é os professores que estão lá. E segundo, os pais, né? E alguém aqui, que seja pai, já se fez esse questionamento? Se meu filho se engasgar na hora do lanche, será que tem alguém capacitado para fazer o atendimento dele? Até se puderem responder, né? Se já fizeram esse questionamento, dizer assim, sim, não, nunca pensei nisso. Se já pensaram sobre isso. Se na escola sabem ou se conhecem que na escola onde o filho estuda tem alguém capacitado para o atendimento de primeiros socorros. E um detalhe, Michael, que é importante frisar, essa lei, ela não trata somente de engasgos. Ela trata, de uma maneira geral, de primeiros socorros. Né? Uma questão de fratura, uma questão de um afogamento. Da né? crise convulsiva, né? Como comentou a outra colega ali. Convulsiva, exato. É claro, a lei foi criada em razão do fato do engasgo. Acredito que seja asfixia mecânica que se fala, né? O termo... Isso, obstrução de vias aéreas, é isso. Foi em razão disso que a lei foi criada. Mas ela vem para socorrer como um todo. Ao passo que a própria lei estabelece que tem de haver, dentro do estabelecimento, um kit de primeiros socorros. Perfeito. E assim, doutor, o que a gente trabalha quando a gente faz os treinamentos, né? Então, o primeiro passo é conhecer o material de primeiro socorro. A gente apresenta os materiais. Esse aqui é um atador, esse aqui é uma luva, esse aqui é a tesoura. Para isso, né? Outros itens que tem no kit. O último foi bem interessante. Inclusive, tinha um colega bombeiro junto, né? E foi bem enriquecedor, assim, porque a gente discutindo o tema com os professores e ele trazendo, né? Pô, que legal, não tinha pensado nisso, né? Eu disse para ele, não, vamos junto, né? É mais uma pessoa para somar com a gente para disseminar o tema. E dentro, como o senhor comentou lá, existe o tempo de ouro para socorrer essa criança, né? Às vezes, eu deixo bem claro, doutor, para as professoras e para as diretoras das escolas, ou a tia da merenda, a tia que limpa, o porteiro da escola, né? O que fica claro para eles? Eu preciso prestar algum socorro. Eu não preciso ser um médico dentro do meu... um socorrista dentro da minha escola, né? Então, eu preciso prestar algum socorro. O que é prestar um socorro? Prestar um socorro, às vezes, ligar para o SAMU, chamar alguém que esteja capacitado dentro da minha escola, ir atrás dessa informação, né? Eu fazer alguma coisa. E como sugestão, a gente sempre deixa que dentro de qualquer ambiente de trabalho, existem perfis de pessoas diferentes, doutor. E aquelas que têm um perfil, como é que eu vou usar a palavra correta, né? Aquelas pessoas que são mais elétricas, que são mais atentas a algumas coisas, talvez começar por essas pessoas o treinamento. Porque começando por essas pessoas fica mais fácil de chegar nas próximas, que são pessoas que vão disseminar o assunto e vão tomar ação, são pessoas reativas. Essas pessoas reativas, geralmente, são pessoas que vão conseguir, literalmente, fazer algo, reagir ao fato. Né? Então, eu trago sempre essa base. Tá? Antes da gente fazer qualquer coisa, vamos pensar o que é socorrer alguém. Eu não sou obrigado, às vezes, a botar a mão numa pessoa que eu não sei o que tem, eu não sei a doença que tem aquela criança, ou eu posso transmitir alguma doença para aquela criança. A gente, né, não falando só do engasgo, falando de um corte com sangue, secreção, né, pensando aqui como enfermeiro, né? Então a gente parte dessa premissa, né? Vou prestar um socorro. Tá, o que é prestar um socorro? Não é apenas a massagem cardíaca, não é fazer a ventilação nessa criança, a manobra do desengasgo. Às vezes, como diz o mandamento da medicina, né? Primeira coisa é não fazer o mal. Às vezes, se eu não sei fazer, eu procuro socorrer de outra forma. Que é ligar para alguém, buscar alguém que saiba prestar o socorro. Já estou para tranquilizar os professores que estão aqui também, né? Senão os professores vão achar, meu Deus, agora o que vai acontecer comigo, né? Para que isso não aconteça. E eu vi ali que outra colega colocou, né, da crise convulsiva na escola.
que ela coloca, ó, a crise convulsiva, ela também causa obstrução de vias aéreas. Perfeito. Então, o que que a gente orienta, né? Lateralizar a criança ou a professora, né, que esteja ali, e outra pessoa está ligando para o serviço avançado, né? Ou ligando para o SAMU, ligando para o bombeiro, concordo com a realidade do seu município aqui. E esperar essa crise, afastar o que tem em volta para essa criança não se machucar, ou a professora, ou quem seja que esteja ali, e favorecer que ela tenha uma ventilação mais espontânea nesse sentido, que é respirar um pouco melhor. Lateraliza. Então, existem algumas técnicas que a gente vai ensinando ali durante o treinamento para que possa fazer o mínimo para essa pessoa para aumentar a sua chance de vida. Depois a gente entra com identificar o que é uma emergência, identificar quando essa criança precisa de um socorro ou não, essa pessoa que esteja no ambiente, né? E depois, realmente, massagem cardíaca e todas as outras manobras. Eu vi que o pessoal perguntou aqui, né? Quando é que vai ter treinamento de novo? Né? Fiquem à vontade, né? Fico à disposição, não tem... sempre que precisar, pode contar comigo. O meu amigo Cláudio, que é bombeiro no município de Corupá, ele trabalha também no Hospital São José, em Jaraguá do Sul. E o Cláudio disponibilizou, que é utilizado no hospital, uma plataforma de treinamento para leigos. Ele até me enviou hoje, falando sobre a live, conversando comigo, né, doutor? Dizendo, Michael, que legal. Pô, eu tenho material aqui, posso te mandar esse material? Pode entregar para as professoras? Cláudio, pode me mandar. Nossa intenção é essa. Né? É fazer esse reparo social com a comunidade, né? Então, esse material já está comigo. Quem tiver interesse pode me pedir aqui no direct ou mandar um WhatsApp, que eu mando esse material. Esse material é público, é para todo mundo, pode deixar na escola, trabalhar na escola com os professores, que é um material dinâmico direto para leigos. Aqui a Marcela também comenta, doutor, sobre o risco de hipoglicemia, né? Ou em casos de diabetes, que seria a hiperglicemia também. Hipoglicemia é aquilo que eu comentava, porque em outro município, onde estive lá no Rio Grande do Sul, né? Eu vi muitas vezes, né, crianças que iriam para a escola para comer, né? Então são crianças com dificuldade de aprendizado, têm muito sono, é porque está hipoglicêmico, não se identifica. Será que essa criança comeu hoje? E para quem trabalha em creche, é muito importante prestar atenção se essa criança está mamando, se a mãe tem dificuldade de oferecer às vezes o peito para essa criança, porque dói, às vezes está machucado, a mãe não quer falar, acha que está alimentando o suficiente, não está. Então tem vários cuidados para a gente prevenir, como o senhor colocou aqui antes, né, doutor? E, doutor, desculpa, mais um tempinho aí do senhor aí, uns 10 minutinhos, se for possível, né? Eu queria saber do senhor, assim, a comunidade em geral, né, a população em geral, as pessoas em geral, elas, muitas vezes as leis acontecem lá em Brasília, né? Todo dia tem lei nova acontecendo e as pessoas não ficam sabendo. Né? Então, qual é a tua obrigação? Eu preciso ir atrás da lei ou a lei tem que vir até mim? Como que funciona essa questão do senhor como advogado para nos dar essa segurança aí? Essa é a principal questão levantada, né? Eu não Mas queria... antes de essa pergunta, eu não precisava ter feito, né? Mas antes, Michael, eu queria agradecer aí, né, alguns conterrâneos lá de Pelotas, o Miquel, agora eu vi que entrou o Pablo Martins, né? Nosso amigo de longa data, meu irmão, agradecer pela presença na live. Inclusive assessor de um deputado federal, né, lá do Rio Grande do Sul, deputado Afonso Ram. Na verdade, ele é servidor federal já, mas ele está realocado. Também agradecer a presença do meu amigo Matheus Tortelli, um cara fantástico, né? Agora, ele está com uma situação bem delicada, mas só para dizer que é força, meu irmão, tá? Estamos juntos aí, precisar. E o nosso conhecido Miquel, né? O Miquel. O Miquel está nos acompanhando também. E fora aí, os familiares e parentes, né? Agradecer a todos por estar aí nos acompanhando uma terça-feira, já quase 21 horas da noite. Então, sempre é bom ver os amigos que nos acompanham, né?
e entendem a importância do tema. Legal. Eu tentei desviar um pouco da pergunta, mas eu vou ter que responder. Não vai ter jeito, a gente vai continuar. Não, o que acontece? Qual aonde a gente descobre que uma lei foi publicada? No Diário Oficial da União. Ponto. É lá que todas as leis são publicadas. É fácil acesso? Não, não é fácil. Então, não existe também um sistema interligado entre Estado e município, né? O que a gente tem é uma plataforma que, por exemplo, é uma plataforma, o nome é Leis Municipais, que tu paga, é uma assinatura que tu faz ali, né? Então, conforme as leis vão sendo publicadas nos municípios, chega por e-mail esse acompanhamento das leis que são sancionadas, né, pelos municípios. Mas o cidadão, o que ele quer saber com a lei que foi promulgada? Ele não quer saber, ele não vai estar pagando algo nesse sentido. Então, o que acontece? As prefeituras, né, têm o seu setor, daqui a pouco é o setor jurídico, da administração, enfim, que acompanha diariamente o Diário Oficial da União. Né? É o CAGED, doutor? Alguma coisa assim, né? O nome? É CAGED? Não, CAGED não. Alguma coisa... Não, é o DOU. Não? É o DOU. Ah, pelo DOM mesmo. É, o DOU, né? O CAGED vem se relacionar à questão de empregados e desempregados, né? Tá. Só para deixar um parênteses. Então, assim, mas como é que o município ele descobre que uma lei está em vigor? Quando acontece o BO, né? A gente diz, né? Deu o BO, ele vai saber que existia aquela lei. Aí tenta se justificar, se defender, né? Mas a grande parte dos municípios e dos estados tem pessoas profissionais que cuidam diariamente ou semanalmente o Diário Oficial da União. Perfeito. Até onde é o meu humilde conhecimento, que nem diz o meu sócio, doutor Lineu Pimentel, o meu humilde conhecimento é assim. Aproveitando, quero agradecer também que está nos acompanhando ainda a doutora Sabrina, né? Doutora Sabrina, esposa do doutor Lineu. Também agradecer a minha esposa, minhas cunhadas, minha sogra, enfim, a dona Neuza, que eu vi também, né? Dona Neuza Marques. Muito obrigado por estarem nos acompanhando. Mas até onde o meu humilde conhecimento vai, é isso. Tem que acompanhar o Diário Oficial da União. Tá? Perfeito. Eu fiz essa pergunta, né, que o senhor começou a rir, né? Eu fiz essa pergunta justamente por isso. Porque a gente vê, saindo ali de dentro da escola, né? Tipo assim, será que os gestores também sabem dessa lei? Essa lei, será que chegou até algum... Vamos pensar assim, um município mais longe, né? Essa lei foi lá em São Paulo que aconteceu. Essa lei estava lá em Brasília. Será que chegou aqui? Né? Então, pensando nisso, né? Então, usar todos que estiverem aqui para multiplicar esse tema, esse assunto, para que a gente chegue nos lugares mais longe. De Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, como tem muita gente aqui, né? E do Brasil todo, onde a gente puder chegar, a gente tem que chegar para proteger as nossas crianças, né? Por esse motivo que eu lhe trouxe essa pergunta aí, desconfortável, né, doutor? Não, é desconfortável porque realmente não há um sistema, né? Até seria interessante, né? Tivesse um sistema, eu posso estar, né? Posso estar passando uma informação equivocada, mas até onde eu sei, não existe um sistema interligado, que é publicado uma lei no Diário Oficial da União e os municípios ficam cientes. Pode ser que algum município tenha criado um sistema, né, de que caiu uma lei e já chegue essa lei publicada, né? Então, assim, até onde eu sei, não acontece assim. Porque em 2020 eu trabalhei na Câmara de Vereadores, assessorando um vereador, e não tinha nem essa pauta entre prefeitura e Câmara de Vereadores, né? Não existia essa, então eu tinha que pesquisar, né? Enfim, eu acho que não vai ser diferente, porque quantos municípios são, né? E aí cabe cada estado ou município ter aquele, que eu digo, perdigueiro, né? Olha, entrou uma lei, tu vê de que secretaria qual é o assunto e passa adiante. Né? Mas, bom, a gente sabe como é que é.
principalmente tratando de esfera, né, poder executivo, infelizmente. Tem mais uma professora ali, Bruna, que colocou: Michael, salva a live para divulgarmos. Gratidão pela disponibilidade de vocês. A gente vai deixar essa live publicada no YouTube, depois a gente vai estar publicizando ali o canal ali do YouTube, onde a gente vai estar disponibilizando para que outras pessoas acessem e consigam ver esse tema tão importante, né, doutor? E, doutor, se o senhor não se importar, eu queria abrir, né, para, se algumas pessoas quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, pode ir perguntando, que o doutor nos deu aí mais uns 10 minutinhos para continuar a nossa live. Então, fiquem à vontade, as professoras que estiverem aqui, outros amigos, diretores, né, outros, eu vi também algumas outras autoridades aqui do município, também de Jaraguá do Sul e São Bento, eu acabei vendo que entraram aqui na live. Se quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai ter aí uns 10 minutinhos para estar respondendo aí o doutor. Aproveitar esse tempo do doutor aí. Isso. Aproveitando, Michel, enquanto vão fazendo as perguntas ou não, né? O que eu vou dizer? É muito importante aquele pai, aquele professor que percebe que não está havendo a vigência da lei, cobre dos seus vereadores. Eles são a porta de entrada para o Poder Executivo. O Poder Executivo é a Prefeitura, né? Cobrem de seus vereadores. E, no último caso, vão ao Ministério Público, né? Para que seja. Então, tem alguns remédios processuais, funcionais, que dá para entrar, enfim, mas isso aqui é questões mais técnicas. Mas a lei já deveria estar em pleno vigor, né? Todas as escolas, todo mundo, né? Quem comenta a placa, né? Exatamente. Só que eu vejo que onde é que vai haver a maior resistência de vigência da lei? É na esfera privada. Na esfera privada. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, né, sendo redundante, um espaço em que um salão que aluga o seu espaço para eventos pode ser considerado uma unidade onde tem crianças. Espaço kids para aniversário de final de semana, assim, doutor? Por exemplo, aqui no shopping de Jaraguá do Sul, tem lá, tu paga R$30, os pais deixam às 7 da manhã e vão buscar às 22 horas da noite. Deixa a criança todo dia lá. E é uma ou duas meninas cuidando, né, das crianças. Aquelas meninas que estão lá, têm capacidade para isso? Provavelmente não. Mas o shopping conta com, acho que é o brigadista, né? Brigadista. Só que, então, existem essas nuances, né? Esses detalhes. Só que, para quem conhece o shopping de Jaraguá do Sul, é um shopping com 3 andares. Se aconteceu lá no terceiro andar e o brigadista está lá no estacionamento. Entendi. Esse lapso de tempo de 2, 3 minutos pode ser fatal. Então, perfeito. Vê como é complicado isso, né? Como é complicado. É um espaço de recreação e, em tese, pela lei, aquele espaço deveria contar com aquelas meninas capacitadas para atendimento de primeiros socorros. Perfeito. Por mais que o shopping, né, tenha para, eu digo assim, para o shopping como um todo. Mas aquele espaço de recreação, segundo a lei, deveria ter a pessoa capacitada. E não tem. E essas colônias de férias, doutor, por exemplo? Também. Às vezes tem piscina, às vezes tem, né, outros meios de risco, né? Se puder repetir ali a pergunta, Bruno, eu não consegui ver, porque eu acho que subiu muito rápido ali a pergunta. Esses espaços assim, são que mais preocupam também, né, que seria fora do ambiente escolar, mas que se enquadrariam dentro da lei. Principalmente naquela época do ano que os pais precisam trabalhar e não tem a escola para levar seu filho. Né? Muitas pessoas utilizam dessa ferramenta, né, que é as colônias de férias nos clubes e outros locais. E para isso tem que ter descrito, né,
doutor, como é que é? Há uma placa, né? Com quem fez o curso, como seria Isso. isso? Deve ter afixado, né? Deve ter afixado em local visível qual empresa ou quem prestou o curso, né, o treinamento, e o nome dos profissionais capacitados. Então, Legal. né? Esse, É. Então, que nem eu falei lá no início, né, para quem chegou depois, a lei ela não é omissa, mas ela levanta dúvidas, né, na sua interpretação, porque lá no artigo 1º da lei diz recreação infantil. O que a gente entende por recreação infantil? sim. Né? Então, vai da interpretação da lei. Então, é muito complicado. A bem da verdade, a implementação assim dessa lei, né, principalmente na esfera privada, ela vai ser muito difícil. E tu também não vai deixar de locar ou deixar o teu filho no espaço de recreação se não tiver aquele profissional. Né? Então aí a gente entra numa outra esfera, né? Eu já digo assim, a gente entra numa esfera criminal. Por exemplo, tem que estar público, de fácil visualização, se aquela unidade educacional ou de recreação consta com Habilitado. profissionais capacitados, né? Não consta em lugar nenhum. O pai deixou lá. Podemos considerar que o pai está assumindo um risco. Entendi. O pai também está assumindo esse risco. Bom, é que nem o Código do Consumidor, né? Mal comparando. Se não está público, enfim, né? Tem que ter a publicidade, né? A publicidade daquilo ali. Então, se a gente chegou numa escola, não está lá fixado, bom, tem que descobrir o porquê. Não está fixado porque não tem os profissionais ou porque não foi afixado? Não, porque não tem os Perfeito. profissionais. Bom, mas eu preciso deixar meu filho aqui. Numa esfera criminal, quem é que vai responder? O pai responde por omissão? A escola? Então, isso é um Não outro é? debate. É Talvez nós muito temos... difícil, né? Então, assim, a gente tem aquela questão, né? Até onde vai a interpretação da lei, a responsabilidade da lei, a responsabilidade dos pais? Não, só vou deixar meu filho na escola que estiver preparada. Ok. Mas Seria o é que nem ideal. quando tu vai comprar muito mal comparando, mas dá para trazer, né, a baila, quando tu vai comprar um carro ou uma casa, um imóvel. Para que serve o registro público? Para ver se aquele imóvel não consta nada de penhor, nenhuma averbação, né? Para isso serve o registro público, ele é público. Não, vou comprar essa casa, eu vou lá ver se tem alguma restrição. Se tu Viu? se tu compra sem ver, babau, entende? Tu comprou, estava lá, é a mesma situação, é a mesma situação. Entendi. Tu está Que assumindo um contexto, risco. né? Tu entra num conflito aí de competência, né, de responsabilidade. Então, é bem delicada a situação. A lei em si, vamos dizer, ela não é que seja mal feita, mas ela é pequena. Ela só trouxe assim, ó, é obrigatório isso, ponto. Os estados e municípios vão regulamentar. E aí toca, como sempre, o Congresso Sim. Nacional toca para o município resolver, ou o estado. A gente passou por isso na pandemia, né? Você sabe, assim, doutor, que essas leis precisavam ser também discutidas pelas autoridades. E esse é o importante da cobrança, porque daí se gera um debate, se gera uma discussão, né? Vi outra professora que comentou, foi muito legal o treinamento na escola, porque abriu a cabeça de outros colegas meus, né? Então a gente, como disse lá no começo, né, a gente plantou aquela sementinha ali, olha, vamos olhar para isso aqui, não vamos deixar acontecer, vamos prestar atenção nisso. E isso com certeza já está em outras esferas, né? E até um elogio que eu faço para a Secretaria de Educação de São Bento do Sul, aonde disponibilizou, né, os profissionais para estarem no treinamento que aconteceu lá no hospital, por exemplo. Né? Então, foi dado esse tempo, né? Então, os profissionais saíram da escola para estar lá e ouvindo sobre o assunto. Isso foi de um gesto muito
muito legal, né, que aconteceu de estar disponibilizando os profissionais. Não, vão lá, vamos ver o que que vão falar sobre isso. Então, né, e tu vê, não se importando com o que viria depois, né, que seria, ó, vai vir uma cobrança, né. Então, isso foi muito enriquecedor ver esse ato aí dos gestores aqui do município de São Bento. Também no município de Corupá, eu já recebi algumas mensagens também. O pessoal, Michael, tu não te importaria de vir aqui? Não, não me importo. A gente faz alguns treinamentos para os bombeiros voluntários, lá na cidade de Corupá também, Jaraguá do Sul. Então, eu digo, não, isso não é problema, isso aí a gente está à disposição sempre, né, para o que for para ajudar pessoas. Eu vou lhe contar um fato pessoal, minha esposa que está acompanhando aqui pode confirmar. O meu filho, né, aconteceram duas situações. Em casa, comendo o churrasco do final de semana, se engasgou com a carne, o menor. E o irmão dele, o maior, acompanha os treinamentos, ele vê eu construir os treinamentos, vê eu estudando, assistindo, né? E ele prontamente realizou a manobra e desafogou o irmão menor. E aí a gente ficou observando, né? Pô, que legal, né? Pô, começou aqui dentro de casa, pô, então tá tudo certo. Né? Então estamos indo bem, porque se dentro de casa a informação já está acontecendo, a gente ficou bem feliz com esse fato. É isso que a gente espera, né? E trazendo esse assunto em pauta aqui. Não sei se o doutor tem mais alguma coisa para colocar. É importante, sim, e essa lei estadual, né, que existia lá que existe ainda, né, em São Paulo, é muito importante se constasse na grade curricular, né, a questão dos primeiros socorros, né, porque é desde criança que se aprende, né, tivesse um fato em casa, né. O meu filho, por exemplo, ele fez o curso de bombeiro mirim, fez o curso de bombeiro mirim. Eu entendi assim que não, mas eu não sei se ele se lembra, tá? Não sei se ele ainda se lembra, ele fez há 2 anos. Mas, Entendi. com certeza, se eu mostrar o material para ele, ele vai se lembrar, né? Vai. Então, é muito importante isso, né? E mais ainda, né? Não só os professores, mas eu digo assim, nós em casa, já mostrar Fomentar. os nossos filhos, né? Como é que funciona, o que fazer, né? Que nem tu falasse, né? Se um colega do meu filho está se engasgando, ele chegar e abraçar por trás e fazer o gesto, já é alguma coisa, pode salvar, né? Por mais que esteja fazendo errado, né? Mas pode dar certo, né? A iniciativa. Mas, então, que nem tu falasse, isso aí cabe a nós, essa preocupação cabe a nós, né? Tu, enquanto profissional da área da saúde, que convive diariamente com isso, né? Quantos vídeos nas redes sociais, pelo menos no Instagram, a gente vê dos pais chegando de carro na PRF, nos bombeiros, para fazer a manobra de desengasgo, né? Seja com leite, seja com fruta, enfim. Então, é um assunto importante. E nós temos que construir. Como é que a gente vai fazer essa construção? É isso, cobrar da direção, cobrar do poder público, né? E aos poucos, se a gente se preocupar já com a nossa situação, eu digo da nossa escola, onde meus filhos estão, nós já estamos avançando. Né? Perfeito. Então, quantos professores nos assistiram, né? Se começarem aí a colocar essa sementinha que a gente falou, nós podemos ter grande sucesso aí e evitar, né, uma porção de mortes. Muito bom. Muito bom. Isso, doutor, de tornar público a lei, como o doutor comentou antes, né, é o que a gente vem trabalhando, é o que a gente convida as professoras a fazerem, e leigos, né, vamos levar esse conhecimento adiante. A metodologia de ensino oriental, né, eles trabalham muito sobre isso, né, sobre essa prevenção, primeiros socorros nas escolas. Então, isso faz parte da grade curricular, né, dos países orientais. E é algo que a gente teria que trazer para cá, né? Como tem educação do trânsito na escola, tem várias outras metodologias, né? E saúde se trata só já quando está numa idade já adolescente. E aí vai falando de preservativo, de outras doenças, né? Se trata só lá
a partir do, acho, não sei, quem está aqui pode me corrigir, acho que 14, 15 anos para cima, né? E anterior a isso não se fala, né? Hoje se fala em educação financeira para as crianças, mas não se É, fala em primeiros socorros, por é. exemplo, que é o que eu vejo muito as pessoas falarem, né? E não só a questão do primeiro socorro para as crianças, para nós. Para nós. Eu digo para nós como um ser humano, né? Se a gente tiver o mínimo conhecimento, é o suficiente de salvar uma vida, né? Mas eu vi aqui, só Doutor, aproveitando, Michael, antes de nós claro. tocar mais uma meia hora, eu não sei se o Rodrigo, mais o Rodrigo, né? Ainda está aí. A Elis, né? Também não sei se está. Seu Omar Taboada, né? Um grande empresário da cidade de Pelotas. Muitos pelotenses acompanhando. Também o meu amigo Tiago Alemão está nos acompanhando aí. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os conterrâneos que nos acompanham, né? E, enfim, caro enfermeiro Michel Marques, né? Eu Então, até doutor. vou aproveitar que eu já falei com a direção da escola que eu vou te chamar para te passar um treinamento para eles. Então, vai ser um prazer, vai ser um prazer. E eu acho que vai ser semana que vem. Ah, Não, semana é? que vem não, desculpa. Vai ser mês que vem, setembro Tá agora. bom. Parece que eles têm um Pô, meu Deus, recesso ali. Porque mas é de prazer. nada adianta a gente cobrar e não ajudar, né? Então, é o que eu digo, não adianta trazer o problema e não trazer a solução. Então, Isso nem aí. levanta o problema, né? Perfeito. Mas é isso. Eu acho que 1h10 já de live, eu acho que o pessoal já está cansado. Então, E é se, isso, meu se caro. deixar esse tema, tem muita coisa para discutir e muitas outras, né, dúvidas sobre o assunto. Um abraço aí pro Thiago. Abração, Thiago. Bom te ver por aí. Abraço também pro pessoal do Bombeiro de Corupá, que está aí também. Eu vim passando aqui. Meu amigo, então o que eu queria nesse momento é te agradecer, né, por esse momento aí enriquecedor, né, nessa noite de terça-feira, como bem tu disse. Eu acho que é um momento, um pontapé inicial para muitas outras ações e que as pessoas que te passaram por aqui, que elas agora sejam multiplicadores do que a gente discutiu, né? Então, eu te agradeço assim, imensamente. Era um questionamento que eu recebia mensalmente, todo o treinamento, é, conhecer mais profundamente da lei, o que acontece, tudo isso que a gente discutiu aqui, que eu sempre trago a parte técnica do salvamento, mas sempre dizia, não, calma que eu vou trazer alguém que sabe do assunto e vai explicar com firmeza sobre o assunto. Não vou poder sair da esfera que não é minha. Muito obrigado, doutor, e deixo a consideração final para o senhor. Tá bem, Michael? Agradeço a deferência, né, e a confiança aí em poder ajudar. Acredito que essa lei é mais uma questão de saúde do que propriamente de legislação, né? Mas a lei veio para criar, obrigar que seja respeitado, né? Eu digo respeitado a segurança das nossas crianças. E foi um prazer estar aqui contigo. Estou à disposição sempre que precisar. Se tiver que abordar outros temas, será um prazer imenso estar aqui. Agradeço também demais aos que nos acompanharam, né? E espero que tenhamos conseguido passar um pouquinho do que a gente sabe, porque vai muito além, mas agradeço, então, a minha irmã, que eu vi que estava ali também, a minha sobrinha, Ana Carolina, que agora está fazendo medicina, né? Deus quiser vai ser médica. O time. Então, futuramente ela vai nos ajudar muito também. Agradecer, de uma forma geral, principalmente a minha esposa, Natália, por estar em casa agora, né? Me aguardando e sempre ser minha parceira aí e acreditando. Sem o apoio da nossa esposa, a gente não vai conseguir fazer Sem o nada. apoio da família como um Da contexto família, geral, né? Contexto isso geral. mesmo. E devagar, com muita humildade, a gente vai tentando ajudar naquilo que a gente consegue e é possível, né? E já me coloco à disposição para aqueles que ainda
não me segue ou não me conhece, me coloco à disposição para qualquer dúvida, é só me chamar, estarei ajudando, Como é que é o estou seu, engajado nessa causa, como é que é nessa o seu pauta. contato ali no Instagram, doutor? Eu vou... eu sou meio rural, assim, para mexer nisso aqui. Mas, na verdade, depois tu coloca ali, Michel. Tá, Coloca. tá, Bota lá meu link, tá né? bem. E estou à disposição no que precisarem, seja para essa pauta, seja para outras pautas jurídicas, né? Nosso escritório aqui, Pimentel Silveira, eu e meu sócio, doutor Ineu Pimentel, estamos à disposição, nos colocando à disposição no que precisar. Muito obrigado, Michael, pela confiança e, se Deus quiser, até breve numa próxima live. Até breve, doutor. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui, que passaram por aqui. Né? Agradecer também a minha família, a minha esposa, que com total apoio para a gente estar aí todo dia nessa luta, né? E fiquem com Deus. Espero que todos tenham aproveitado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.